penhora online e o direito do devedor. No vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Elaine Barros, do blog Rico do Zero, com mais um vídeo para você que, assim como eu, decidiu que vai ficar rico começando absolutamente do zero. E para você que está na condição de devedor, que está devendo, cheio de dívidas e está com medo de sofrer uma penhora. E o que é a penhora? É a restrição dos seus bens. É o juiz determinar que sejam retirados seus bens para efetuar o pagamento daquela dívida. Vamos então explicar como é que funciona a penhora de um modo geral. A penhora, ela funciona em dois momentos. Ela é separada em dois momentos distintos. No primeiro momento, o juiz ele vai determinar o bloqueio das suas contas, dos seus investimentos, para que seja resguardado o direito do credor receber aquele valor que lhe é devido. E essa situação ela pode acontecer em dois momentos. Ou ela vai acontecer numa fase de execução judicial, ou ela vai acontecer liminarmente. Na fase de execução, já está correndo o processo, ou o credor entrou com um processo, uma ação de execução, ou ele entrou com uma ação de cobrança, e na fase de execução daquela dívida, ele solicitou ao juiz, porque precisa que o credor solicite essa medida. O juiz ele não vai tomar essa medida de pronto, é necessário que o credor solicite ao juiz que ela seja tomada. Então, ele vai solicitar, na fase de execução, que seja penhorado os seus bens. Ou ele vai demonstrar ao juiz que você está dilapidando os seus bens para não efetuar o pagamento daquela dívida. Então, ele vai comprovar que isso está acontecendo e o juiz, liminarmente, antes mesmo da fase de execução, vai determinar que ocorra a penhora das suas contas, dos seus investimentos, para que haja ali o resguardo, que seja resguardado o direito do credor receber aquele débito, aquele valor devido. Agora, essa penhora, esse bloqueio, ele só pode acontecer na medida, no valor que o credor estiver solicitando no pedido, na ação. Ele nunca vai ser a maior. E quando ele acontecer, porventura, de ser a maior, de ser bloqueado valores maiores do que o que você realmente deve, nesse caso, você vai poder se defender no momento oportuno. Mas vamos voltar então a falar do bloqueio, que é o primeiro momento da penhora. Vai ocorrer, o juiz vai determinar o bloqueio dos valores correspondentes para o pagamento daquela dívida. E quando acontecer isso, o juiz ele não vai te dar ciência de que ele estará tomando essa medida. Ele não vai te dar ciência. Essa ciência ela vai vir somente depois do acontecido. Primeiro ele vai determinar o bloqueio, vai determinar que as instituições financeiras bloqueiem aqueles valores e depois ele vai dar conhecimento a você, devedor, para que você possa se defender. E você terá, nesse caso, 5 dias para se defender desse bloqueio, que é a primeira fase da penhora. Nesses 5 dias, você vai poder se defender alegando o quê? Ou você vai alegar a impenhorabilidade. E o que é isso? Bom, por exemplo, tem casos, a lei ela discrimina pra gente casos, bens que não podem ser penhorados. Então, se porventura foi penhorado um bem que não poderia ser, que é protegido pelo princípio da impenhorabilidade, então você pode alegar isso na sua defesa. Ou, num caso de excesso, a penhora ela excedeu aos limites que ela poderia ali do valor da dívida. Então, nesse caso também você vai demonstrar ao juiz que o valor foi em excesso, o excesso de medida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de impenhorabilidade. Podemos citar como exemplo a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela até 40 salários mínimos, ela é impenhorável. Então, se porventura a sua caderneta de poupança, que tinha um valor até 40 salários mínimos,
foi objeto de bloqueio em função de uma penhora, você pode demonstrar que isso aconteceu ao juiz nesse momento que você foi chamado a se defender. Ou então a conta salário. Se o valor do seu salário, do seu pagamento necessário para a sua subsistência foi penhorado, foi bloqueado, você pode demonstrar também ao juiz que aquele valor é referente ao salário e a conta salário ela é impenhorável, então ele vai solicitar, vai determinar o desbloqueio da sua conta. A conta salário, ela tem algumas exceções em que ela vai poder sim sofrer uma penhora. Quais seriam essas exceções? Para o pagamento de naturezas alimentares, que são pensão alimentícia ou então direitos trabalhistas, ou então se o seu salário exceder a 50 salários mínimos. Então, esse excedente pode ser penhorado. Bom, então, fomos à primeira fase, você foi chamado a se defender e nessa defesa, a única coisa que você pode alegar são esses dois pontos, que é caso de impenhorabilidade ou então um excesso de medida. Um outro direito seu também, quando você é chamado à defesa, é dar outros meios, demonstrar ao juiz outros meios possíveis para efetuar aquele pagamento. Para que não seja, às vezes você não quer que aquele valor que está no investimento seja ali bloqueado e penhorado para o pagamento daquela dívida. Então você prefere dar outros meios, outras formas de pagamento daquela dívida. É um direito seu e você pode colocar isso em juízo. Agora, a segunda fase da penhora é justamente a retenção daquele valor, a transferência daquele valor para uma conta previamente determinada no processo. E isso só vai acontecer se você não se defender, por isso que é muito importante que você acompanhe o seu processo, que você acompanhe os seus prazos, para não perder os prazos. Ou então você se defendeu, mas o seu recurso, a sua defesa não foi aceita. Então, nesse caso, o juiz vai passar para a segunda fase da penhora, que é a transferência daqueles valores para a conta determinada no processo. E nessa fase, você também será chamado a se defender. E dessa vez, você terá 15 dias para a defesa. Essa defesa você vai fazer. No caso de uma ação de cobrança, você vai fazer através da impugnação. Se for o caso de ação de execução, você vai fazer através de embargos à execução. São duas medidas que você vai poder utilizar para se defender em juízo. É preciso um advogado? Sim, você vai precisar de um advogado para se defender. Bom, agora alguns pontos importantes a saber sobre a penhora. Por exemplo, nós já falamos da caderneta de poupança, que só pode ser penhorado um valor excedente a 40 salários mínimos. Agora, você tem várias cadernetas de poupança, todas elas com valores menores do que 40 salários mínimos. O que vai acontecer? Todas elas serão somados os valores que tem ali nas cadernetas de poupança e o que tiver excedendo aos 40 salários mínimos poderá sim ser objeto de penhora. E no caso de uma conta conjunta, será que o terceiro prejudicado também vai ter que pagar aquela conta que não é dele? Não. Nesse caso, ele pode lançar mão de uma defesa também, que são os embargos de terceiros, comprovando ao juiz que aquela conta é uma conta conjunta, que ele não tem nada a ver com aquela dívida, e o juiz vai determinar que 50% do valor que foi penhorado naquela conta seja desbloqueado, porque aí é o valor que cabe ao terceiro. E em diversas outras situações, se for comprovado que uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a dívida foi prejudicada, é necessário que isso seja levado a juízo através de embargos de terceiros, para que a pessoa não sofra aquela perda, aquele dano, não seja punida por uma dívida que não é dela. A penhora, outra dúvida que as pessoas têm é se a penhora ela acontece apenas uma vez. Não, ela pode acontecer várias vezes dentro do mesmo processo. Quantas vezes forem necessárias para honrar aquele débito. Então, mas toda vez ela terá que ser provocada. O credor
O exequente ele deverá provocar o juiz para que o juiz determine ali que seja penhorado aquele valor que ele diz que você, devedor, tem. Então, às vezes ele fica sabendo, não sei como, que você tem um valor guardado, ou se você tem uma conta no exterior, ele busca essa informação, ele traz ao juiz e o juiz vai solicitar a penhora daquele valor. Sempre provocado. E pode acontecer em várias e várias situações dentro do processo, quantas vezes forem necessárias para honrar aquela dívida. Outra coisa, a penhora, ela acontece em todas as contas que você tiver dentro do território nacional. Tantas quantas forem necessárias para honrar o débito. E se você tiver contas no exterior, também podem ser penhoradas para efetuar o pagamento daquele débito. É importante que você saiba também que o bloqueio ele é realizado nos valores e não na conta. A conta, ela tá liberada, você pode fazer movimentação com seu cartão de crédito, a cheque especial. O que é bloqueado são os valores. Outra coisa muito importante é que se a sua conta é uma conta de pessoa jurídica e aqueles valores que estavam ali guardados, eles são necessários, você comprove a juiz que aquele valor é necessário para que a empresa dê continuidade ao andamento dos trabalhos, para que se faça, né, os devidos trabalhos da empresa, se ele comprovar que aquele valor é responsável pelo andamento do fluxo normal da empresa, o juiz pode também determinar o desbloqueio daqueles valores. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos sobre a penhora online, sobre como você pode se defender no caso de penhora e como é importante que você acompanhe os seus prazos. Todo o processo, toda vez que você souber que tem um processo contra você, não deixe para lá, acompanhe, porque dessa forma você vai poder fazer valer os seus direitos. Se esse vídeo foi importante para você, se ele gerou valor na sua vida, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, porque pode ser que você não esteja precisando dessa informação, mas um parente, um amigo, uma pessoa conhecida pode estar precisando dessa informação e você vai poder ser útil àquela pessoa. Então compartilhe com os amigos, deixe o joinha e se inscreve no canal para que você possa receber todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no ar, você possa ser notificado, pode ser avisado e saber cada vez mais como se proteger, se resguardar de um direito, como fazer valer os seus direitos e como regularizar uma situação de endividamento. Tá certo? Se você ficou com qualquer dúvida, se restou qualquer dúvida desse conteúdo, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou ter um enorme prazer em te responder. Foi um grande prazer, um forte abraço e até a próxima.